Leitura da Bíblia em um ano, dia 40. Hoje leremos Êxodo capítulos 29 e 30, Salmo 40 e Evangelho de Lucas capítulo 4. Êxodo 29. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas assadas com azeite. De flor de farinha de trigo o farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica de sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com cinto de obras esmeradas da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sob a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com cinto. Arão e seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e os porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, poloás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma,
oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e a seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei, Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e aos chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão
queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimarás. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando o arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes seja por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, ostaque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista.
temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Salmo 40. Oração para livramento. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos
ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cima do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia,
saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia.